Júlio. Meu filho foi embora, foi assassinado dentro do ônibus com 20 e poucos anos. Um menino lindo, maravilhoso, iniciando a vida. Tem uma justiça? Tem. Não sabemos qual é, mas existe. Nós só esquecemos o que fizemos, não é verdade? Então a lei espiritual de justiça atua conosco. Se eu achar que é injusto, eu não estou na lei. Vocês devem desistir desse desejo de ter a própria pessoa num nível elevado se comparada com as outras criaturas irmãs, emocionalmente falando, porque isso só ocorre na nossa emoção, porque na realidade nenhum de nós está num nível mais elevado do que o outro, nem de conhecimento e menos conhecimento. Emocionalmente a gente se acha mais do que o outro. Esse sujeitinho aqui, ele teve oportunidade de crescimento 100 e aproveitou 80. Não é verdade? Esse aqui teve oportunidade de crescimento, esse de cá, 10 e aproveitou 90. Quem cresceu mais? Hã? Quem aproveitou mais com o pouco que recebeu, como é que chama essa parábola? Ainda chama talentos, não é verdade? Porque diz assim, o que eu recebi, quanto é que eu fiz? Eu não estou num nível elevado, eu estou mais do que o outro. Eu estou aproveitando tanto que posso, tanto quanto o outro aproveita, o tanto que ele pode. Só isso. Faz muita diferença, não faz? Por que um é burro, o outro é inteligente? O menino perguntou para mim, um menino de 4 anos. Olha, por que uns são burros e outros são inteligentes? Como é que responde? O que vocês responderiam? Por que chega um catatauzinho, Lena, tem uns que é burro, tem uns que é inteligente. Por que Deus fez isso? Não é verdade? Deus deu a cada um segundo a sua necessidade. Não, ele não está no nível elevado. Você não está no nível elevado porque você usa mais recursos de inteligência do que ele. É possível que você tenha trabalhado fazendo jus a esse nível melhor de compreensão e o outro esteja trabalhando. Então, não existe elevação. Emocionalmente, não. Existem níveis diferentes de aproveitamento. Não é verdade? Mas ele queria saber ainda o que torna um mais inteligente do que o outro. Então eu disse para ele, olha, você estuda, tem família, não é verdade? Você vem numa estrutura melhor do que muitas outras crianças. Se aquelas crianças tivessem essa estrutura que você tem, certamente teriam recursos semelhantes. Embora isso é de cada criatura. Não é verdade? Não é só a condição socioeconômica, é a condição espiritual de cada um. Eu também conheço gente que muito abastada, que tem um nível de conhecimento muito restrito, não caminha naquilo. Já foi muito, já cresceu. Inteligência é virtude. Eu sempre falei isso aqui no estudo, né? Fulano foi tão inteligente, ele arquitetou um plano para assaltar um banco. Isso é inteligência? Isso é contração da inteligência. Isso não é virtude. Ele tem recurso e está usando mal. Ele está em contração, em perda. Não está em engano. Não é verdade? Então, olha só, a vontade do ego e o orgulho. É orgulhosa? Parece com quem, Madá? Se tivesse um turbantezinho, vinho, parecia com quem? Aí ele fala, olha, é fácil de sentir essa correlação. A vontade do ego, do eu inferior, do ego menor, expressa o orgulho. Isso é mesmo bem sentido por nós. Nessa palestra, o guia fala muito pouco dessa conexão da vontade do ego e do orgulho, menos que do medo. Porque se você tem vontade do ego,
você tem imediato. Porque se você está na sua vontade do ego, pura e simplesmente, ela já é imatura, cega, exacerbada, obstinada. Então você já está no orgulho. Primeiro eu, depois o outro. Aí ele fala assim: oportunidades de autoconhecimento e purificação vão se apresentando e muitas vezes deixamos escapar por imediatamente aplicarmos justificativas fáceis e transferirmos aos outros a responsabilidade por nossa desarmonia e conflitos interiores. Se eu tenho desarmonia e conflitos, se eu estou em confronto comigo mesma internamente, a primeira coisa que ele está falando que eu faço é justificar. Eu sou assim porque a Thaís falou aquilo e aquilo comigo, aquilo acabou comigo. E a responsável por isso é a Thaís. Eu justifico logo, eu não paro para fazer aquela compreensão do meu sentimento. Eu vou logo trazendo, eu vou me escapando por imediatamente aplicar uma justificativa. O outro é que é responsável pela minha desarmonia, não é verdade? Uma vez trabalhei com um sujeito que a pior coisa que aconteceu na vida dele foi o Collor caçar a poupança dele. Caçou mesmo, né, gente? Caçou. Então, ele passou mais de 10 anos lamentando a perda da poupança. E aí, um dia, eu fiz uma pergunta para ele: você tinha esse dinheiro há muito tempo? Não, esse dinheiro eu construí em 1 ano e 8 meses. Como? Tudo que eu recebia, eu guardava. Aí a poupança rendia quanto, vocês lembram? Não precisa ser muito velho para isso não, né? Era quase 100%. 89%. Quer dizer, se eu guardasse R$100, ele virava 180, 190 reais em 30 dias. Como que ele acumulou o dinheiro? E ele deixou de pagar, deixou de não sei o que, enrolou as pessoas, guardou o dinheiro. O que aconteceu? Foi embora. E para ele entender que ele tinha devolvido? Não foi isso que aconteceu, foi o Collor. Depois era a Zélia, que era que calculou. E foi por aí, porque para nós, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Não é verdade? Como diz o Simpson, não é assim? Eu gero a culpa, transfiro para vocês. Porque eu não quero a responsabilidade sobre isso. É uma justificativa super fácil, ao invés de trabalhar com os meus conflitos internos, com minha desarmonia, pedir ajuda espiritual, ajuda dos fraternos, ajuda terapêutica, ajuda de todas as formas para eu entender o que está acontecendo comigo. Porque eu vivo num conflito interno, numa desarmonia. Por que eu não sou feliz? Não é verdade? Outro dia chegou um outro e falou assim: eu quero entender por que a minha mulher me abandonou. Eu pensei assim: é com você a cabeça, é fácil? É fácil demais. Você está procurando por que a mulher dele o abandonou, já está claro. Não é verdade? Ou não? Não? Se ele que vive com uma pessoa maritalmente não sabe por que ela foi embora, ela foi embora mesmo, gente. Ele conhece essa pessoa, ele entendeu os sentimentos, ele investigou o relacionamento, ele fez alguma coisa para ele entender o que ele estava vivendo? Não, ela saturou e foi embora. Isso foi da noite para o dia? Não. Então está claro que se ele fez essa pergunta, ele estava cego à desarmonia, aos conflitos internos que ele estava vivendo. Não é verdade? Se eu estou assim, cega e não posso ver, obstinada, que a minha vontade é que tem que ser cumprida, tem jeito.
vamos perder algo, ou muitas coisas, né? Quando não posso transferir a culpa para o outro, eu explico, encubro, encapsulo a coisa. Dou a ela uma outra vestimenta. Na verdade, eu fiz algo, ou não desconsiderei a vida inteira aquela pessoa, mas eu achei que eu estava protegendo ela. Faz sentido? Justifico minhas emoções. É muito legal isso, quando a gente trabalha com um pouco de neurolinguística. Já viram esse termo? Então a pessoa fala assim: ah, você chegou atrasado. Não, sabe o que é? Ele não precisa continuar o assunto, ele já respondeu. Porque a primeira resposta dele é não. A segunda é: espera aí que eu vou justificar. Ele deu conta de assumir a responsabilidade pelo atraso? Não, a culpa é do trânsito. É porque agora que eu fui tomar banho eu esqueci a toalha. Levei 10 minutos para encontrar. Aí atrasei. Nós sempre temos uma desculpa, uma justificativa daquilo que eu estou vivendo. Para a emoção, então, você está triste. A resposta, não sabe o que é? É que ontem, ou há 10 anos atrás, eu pedi um favor para o Marco Túlio e ele me negou. Há 10 anos atrás. Ontem eu lembrei disso e até hoje eu estou triste. Alguém nunca fez isso? Vocês nunca começaram assim um dia e de repente passa uma lembrança e você fica meio assim mesmado durante horas porque lembrou daquilo? Ainda tem aquela hora que a gente fala: se eu tivesse falado aquilo que hoje eu falaria, teria resolvido o problema. Criando diversas possibilidades de afastamento, desconforto, do desconforto que eu sinto. O que eu quero é despachar, não é isso? Enquanto vocês estiverem presos à armadilha da vontade do ego, do orgulho e do medo, não poderão jamais serem felizes. Olha só, serem felizes é impossível. É uma armadilha. Removemos sintomas, mas não cortamos o câncer dentro de nós. A gente fica parando os sintomas que vêm, mas não olhamos o que geramos. Que tumor é esse que temos internamente? Nossa vontade de servir a Deus, tá. Aí chega uma hora que o guia nessa palestra abre para as perguntas das pessoas. E uma pessoa pergunta: nossa vontade de servir a Deus e sermos seres melhores também não é algo egoísta? E é verdade, não é? Eu quero que Deus reconheça a minha vontade de servi-lo. Isso também não é um egoísmo? Também não é vontade do ego? É manifesta pelo ego. Olha o que o guia responde para nós. Achei linda essa resposta. Minha criança, o que ele fez conosco? Já colocou para nós que o nosso pensamento é no comecinho, ou nos primeiros estágios deste caminho, este é sempre um motivo egoísta para algumas pessoas. Mesmo começando por um motivo levemente impuro, o egoísmo, ainda é melhor do que nada. Então a vontade do meu ego, ela é importante porque ela desperta em mim o primeiro passo. Eu quero mesmo voltar para Deus. É cumprir a vontade de Deus em mim. É verdade? Aí eu vou fazer isso com responsabilidade e vou trabalhar meu passo a passo. Mesmo que a princípio seja a vontade do ego, e é. O que se manifesta no nosso nível, a princípio, é o ego. Nós só vamos fazer uma manifestação de alma espiritual depois de alguns degraus. Antes disso, nós vamos fazer muito círculozinho de vontade do ego. Círculo vicioso do amor imaturo, lembra?
que a gente falou aqui da outra vez? Olha que bonitinho. Ao continuar esse caminho, sou o próximo e o próximo sou eu. Não foi isso que a gente aprendeu naquela figura das crianças? Felicidade eu tenho por trilhar esse caminho como um meio para alcançar um fim. Eu posso rezar para compreender, pedir força e iluminação para tornar-me uma fonte de dar e servir. Aquele símbolo do infinito. Dar e servir. Dar e servir. O propósito último não é felicidade, não é a minha felicidade, mas o serviço que dou e o que eu sou para os outros. Um instrumento que eu sou para os outros. Instrumento de Deus, né? Para o outro. Percebe? Então, o propósito último não é a minha felicidade, mas o serviço que eu presto. E o que eu represento como instrumento de Deus para o outro. Alguém lembra dessa lua? Essa é a foto da Andréia, né? Ao continuar a orar, o peixe até o peixe é irmão. Ao continuar, o peixe é lindo, não é como a capivara, né? Ao continuar a orar com essa meta e ao continuar o trabalho de autoanálise e auto-honestidade, um dia você se sentirá um com cada criatura. Tem caminho para chegar lá, para trilhar, não é verdade? E aí nós usamos aquela expressão que usamos lá no vale. Mitacuye, cadê a Lili? Mitacuye Uyasi, que quer dizer, somos todos um. Ok? Quem fez o teste então? Quem fez? Foi para nós. Vocês pelo menos leram? Fica difícil eu falar se vocês não fizerem o dever de casa. Vou pôr todo mundo de castigo. Tem gente que pegou, leu? Então são perguntas bem diretas para dizer o que é assertividade, não é? Como nem todo mundo fez, nós vamos falar do finalzinho. Não. Isso. No teste, vocês responderam perguntas bem diretas. Algumas muitas vezes, poucas vezes e muitas vezes, né? Algumas vezes, poucas vezes, raramente. Raramente, sempre. Vocês se lembram do resultado da soma do total de cada um? Quem quer dar um exemplo para a gente olhar? ABC, isso também é bom. Como é que se corrige o teste? Quem fez até 36 pontos tem baixa assertividade. Ok? Quem fez até 72 tem média assertividade. Essa. Quem fez até 85 tem boa assertividade. E quem fez além de 85 tem excelente assertividade. Vocês vão ver que a distância de 37 para 72 é muita. Então você vai ver, se você fez 38, você está mais próximo da baixa do que da média. Tá bem? Se você fez 60, você está na média mesmo. Se fez 71, está mais para boa assertividade do que para média assertividade. Faz sentido? Eu aconselho vocês a fazerem e olharem o que é que aconteceu para cada um de vocês. Tem a resposta? Tem a resposta.
Tá no e-mail. O gabarito foi junto, não foi não? O gabarito foi, ué. O gabarito foi, era pra você chegar aqui igual o Fernando. Eu fiz 80 pontos. Não, você sabe quantos pontos eu fiz? Então, essas não. Então ele está dizendo para nós. Cadê aquele pedacinho, Fábio? Então, olha só. Ali, naquele resultado, todas as minhas respostas 1 vão me levar ao comportamento agressivo. E todas as respostas 2, que vocês podem assinalar, vão me levar às respostas passivas. E todas as respostas de número 3 são respostas assertivas. Ok? Então, quem está com o teste aí? Eu deixei o meu aonde, gente? Também é ruim, né? Tem um aí? Dê uma das perguntas que você respondeu 1. Não, logo um. Nós temos todos os 3. Somos passivos, agressivos e assertivos. A questão é observar quanto tenho de passividade, de agressividade e de assertividade. É um teste de autoconhecimento. Não é para saber se você é o melhor do que todo mundo, não. Isso é vontade do ego. Eu queria ter quanto, gente? Eu não, queria mais do que isso. Porque 108 é o máximo que vocês podem chegar. Eu queria ser mais do que todo mundo. Não é verdade? Então aqui não conta. Conta para mim, o teste vai dizer para você quais são as minhas atitudes passivas, quais são as minhas atitudes agressivas e as minhas assertivas. Vocês vão poder calcular isso direitinho. Ok? Leandro, esse resultado não foi não. Não, esse não. Depois. Se fosse antes, vocês nem iam arrumar uma confusão na cabeça. Agora vocês podem levá-lo para casa. O speed colar. Eu vou pôr tudo 3. Que é para eu ter 108, para quando chegar lá e a Helena perguntar, vontade do... Por que esse teste de assertividade está associado com o tema da nossa conversa? Porque a vontade do ego é que eu faça tudo de forma assertiva. É possível? Não. É possível fazer tudo na vontade do ego e não ter medo nem orgulho? Não. Então eu tenho passividade, assertividade e agressividade. Tem momentos que uma resposta agressiva é tudo que é saudável para mim. Tem momentos que uma resposta passiva é que é saudável para mim. Alguém chega e fala assim: passa o seu celular agora. Toma. Eu vou responder o quê? Passivamente. Leva a carteirinha também. Ou eu vou levantar e dar um soco nele e vou ser agressivo e colocar minha vida em risco. Passivo é ser assertivo, depende do contexto que aquilo está acontecendo. Mas eu posso avaliar, né, aqui nessa compreensão. E isso eu posso trazer para vocês o que é um comportamento passivo. Vocês vão ter na consciência assim, 5 minutos. Fui passiva, fui agressiva e fui assertiva. Se fizer isso já está muito bom. Que é assim, passivo. Ao adotar esse comportamento, eu não expresso minhas necessidades, nem meus pensamentos, nem meus sentimentos. Permito que os outros determine minhas necessidades e desejos. O que você vai comer? Você achar melhor. Não sei. Você que sabe. Não é? Você que sabe. Hã? Você que sabe. Onde nós vamos? Qualquer lugar, você que escolhe. Estou sendo passivo. Sente-se impotente e frustrado por não conseguir ter êxito em seus objetivos. Por que eu estou frustrado? Porque os meus objetivos não importam.
Dessa forma, a experiência negativa derruba sua confiança e autoestima, comprometendo seu autorrespeito. Qual que é o motivo do barulho? Ele está falando que mulher é um bicho difícil de resolver. Porque quando o homem é passivo, falando sem necessário. O Marquinhos, depois você conversa comigo a respeito. Vou até responder individualmente, se você vai parando. Perde o respeito dos outros. Está ouvindo, né? A pessoa não assertiva tende a pensar na resposta depois que a oportunidade passou. Não é verdade? O passivo se ressente consigo mesmo, com a sensação altamente desconfortável de ter engolido um sapo. Então aquele momento que você fala assim, passou, você fala, devia ter falado aquilo para o Fernando. Passivo. Diante daquela situação, eu não expressei minhas necessidades, nem meus pensamentos, nem meus sentimentos. Não exercitei confiança no que eu penso e sinto e necessito. Coloquei minha estima abaixo do outro. Então eu fui passivo. O agressivo. Quando você adota esse comportamento, você expressa seus desejos e necessidades de maneira negativa e hostil, na medida em que não considera os direitos do... O comportamento agressivo sempre tem o objetivo de vencer, depreciando e ignorando o outro. A agressão pode ser direta ou indireta. Pode ser uma ironia, pode ser um sarcasmo, uma sedução. Isso também é agressividade. A sedução é quando eu envolvo o outro sem dizer para ele claramente quais são as minhas intenções. Uma manipulação. É o bullying, né, Lélia? É o bullying. É. Eu vou falando aquilo para você e você vai aceitando. Na verdade, não é o outro, sou eu. Que o outro diz, você é burra e aquilo, entra dentro de mim. Porque se me disser e eu estiver tranquila com a minha capacidade, eu vou dizer, às vezes sou, às vezes não. Né? Tem coisas realmente que eu não sei, tem coisas que eu sou, bem certinha. O assertivo, quando você adota esse comportamento, então para todo mundo que quer ser bom, olha só. Você expressa suas necessidades, pensamentos e sentimentos honesta e diretamente, sem violar os direitos do outro. Você está dizendo de quem? De si mesmo. Você se respeita e o outro se sente respeitado. Você não apontou nada para ele. Você está dizendo é de você. A pessoa assertiva não passa pela vida cheia de inibições, cedendo à vontade alheia, guardando desejos dentro de si. Ao contrário, destruindo os outros a fim de atingir seus objetivos. A pessoa assertiva desenvolve controle de si mesma nas relações interpessoais. Sente-se confiante, é espontânea na expressão dos seus sentimentos, sem hostilidades, nas situações eventuais de invasão por parte de outras pessoas. Que é claro, nós somos constantemente atacados, invadidos, não é verdade? Olha o assertivo. Eu digo, isso é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero. Ofendi alguém? Eu não falei isso para apontando os defeitos ou direitos de ninguém, falei? Eu fui assertiva. Disse o que eu penso